criar uma pastinha já no desktop por ele? Pode. Beleza. Pessoas, eu quero que vocês criem, por favor, já acessa o WAMP, por favor. WAMP. WAMP é um W de Vanderbilt. WAMP server? Yeah. Ele vai pedir permissão, posso usar, não sei o que, posso habilitar, vamos certo. Então esse daqui pode tirar? Vamos certo. Tem dois. É new, Vamos né? certo, só New. New. Aí, coloca assim. Sim. Uhum. Ok, ele vai pedir permissão aí para executar, você fala que sim, beleza, ele vai subir. É o web. Depois é mais o quê? Calma. Ok. Então, por que a gente está subindo o AMP? A gente vai precisar usar o MySQL, tá? E o MySQL ele vem instalado com o Champ, com o AMP, com o Uniserver, depende do que tiver instalado na tua máquina aí. Então, para começar, antes da gente criar o nosso projeto, nós vamos criar o nosso banco de dados, tudo bem? Para criar o nosso banco de dados, vocês vão abrir. Vocês querem fazer pelo terminal, pelo PHP ou pelo Workbench? SQL Server. O SQL Server não é uma opção. PHP mais admin. Qual vai ser? PHP terminal. Qualquer um serve. Então, se você for usar o Workbench, abre o Workbench. Se você for usar o PHP abre o PHP. Se for usar o terminal, abre o terminal. No terminal você tem que entrar dentro da pasta, tá? CD, contra barra, WAMP 64. WAMP 64. Isso? Não, direto, WAMP 64. Era para você clicar para ele abrir já, meu filho. O que é? Root, né? É isso. Ou é o 64 ou é o 7. É isso aí. Aí você vai dar um SD mais que Não é. Não tem que executar. Não. O utilizador é root, por acaso? Ou não é nada? É bin. CD espaço bin. Aí você coloca CD mais que É isso aqui, não, você está abrindo. Na hora que eu coloquei, não foi isso aqui que apareceu isso aqui, ó. MySQL dá um tab. MySQL. Na hora que MySQL dá um tab. eu abri o Dá um tab. Peguei uma D2 dessa. Isso aí. CD. Finalmente, MySQL. Aqui menos U, root, menos P, não tem menos P. Menos U, acabou, sai. Tá, deixa. No Linux você tem senha, no Windows não tem. Bacana? O usuário é o root. Só com gás, né? O usuário é o root. A senha não tem. Pessoal, como que abre isso aqui? Então, mas ele não está indo, tem que falar. Tá, o meu faço Workbench. Professor, no SQL. Ou vai no Workbench ou vai no PHP. É o Workbench. Tanto faz, você está contando a mesma porta, então isso aí no meio. Ok, create database. Create database. Vamos criar um banco de dados. Que banco de dados que a gente poderia criar? De exemplo, assim, para fazer um Exemplo. teste. Exemplo, tá bom. Exemplo, tá bom. Teste de analytics. Create database exemplo. Ok? Mas vai deixar sem nada.
Pode deixar padrão. Muito bem. Use. Não esqueça do use. Então, aquela hora que você clica abriu a mesa, porque não está funcionando. Como é que é? Pessoal, aquela hora que você clica abriu a mesa, porque não aparece. Ah, muito bem. Só esse aqui. Muito bem. Ah, esse aqui. Por enquanto, só criando banco de dados. Compartilhar Pegar o app e... Ok? Create table. Vamos criar uma tabela bem simples, só para a gente poder conectar a nossa aplicação, tudo bem? Então eu vou colocar poucos campos nela, para a gente só fazer o nosso código e ligar de dentro da nossa página. Então vocês vão lá criar uma tabela. Essa tabela vocês podem chamar ela de teste, pode ser? Chama ela de teste. Coloca um campo código nela automático. Coloca um campo código nela automático. Automático é auto-internet. Esse campo é inteiro, tá? Código é inteiro, você sabe disso, né? Depois você coloca um campo nome. Nome vai ser varchar. Varchar 50 posições, 60 posições. Ah, eu fiz alguma coisa aqui, me ajuda, socorro. Não sei o que eu fiz, apertei alguma coisa aqui. Não abriu o Tá, tá. Abrir. Sim. Pega esses dois comandos aí, dá um você. Fecha aí, pode ter. Só pode usar depois que você virou. Só pode usar depois que você virou. Porque o outro mesmo é código e... Código nome. Vem cá, Sidney, por favor. Eu estava criando o nome, a hora que eu fui mudar aqui o inteiro para baixar, aconteceu alguma coisa e apareceu isso. Por favor, olhe para a parte inferior dessa janela. Então, mas tá cheio de coisa lá. Não sei o que se trata. Oi? Tabela teste. A gente faz. Não faço ideia. Ignora. Já pus ignorar. Ignora tudo. Agora como que eu vou aumentar para eu continuar? Ah, e aí não tem campo na sua tabela. Então tá, como que eu faço? Dá um novo, eu cria novo. Ah, não, fica na sua tabela. Dá um clique para teste. Teste. Mas não era aqui que eu estava preenchendo. Não era aqui. Foi criado já, também foi a hora que eu fui clicar no. Pra mudar para baixar. Marcar todos. Muda. Isso. Agora é baixar. Ok, então é código nome, aí coloca Tabela teste, código do lado do sítio. data, Como que eu incluo agora? data. Código, nome e data, tá bom esses três campos. Código Ele é e Ah, não, agora foi espaço. Espaço, cadê aqui? Tem Cadê?
Certo? Como que eu uno mais dados aqui? Eu nunca fiz pirâmide, é verdade? Mudar. Ah, mas daí então eu tava aqui, eu não consigo. Tem um Aqui, ó, adicionar. Ah, Aí inserir. Não, então não é. Porque tava com 4 colunas. Embaixo, Né? adicionar uma coluna depois de nome. Onde tá a coluna? No meio dela. Adicionar mais. Então, mais um. Uma coluna. Muda. Foi mais. Só Uma uma. coluna depois de nome. Ela coluna da. Foi. Por que aqui não tá? Chama? Dá? Porque o banco já tá. O banco já subiu. Você não pode subir o J porque o banco. É um ponto. Não, mas o lá não tem que mexer aqui. Não. Não tem pra saber se tá. Tem. Quando você clica lá, fica uma bunda verde. Qual é esse? Esse aqui? Você achava que era esse? Não. Nem sei que instalação que é essa. Date time. Date time. Talvez seja. Não tem mais nenhuma coluna? Não, são só essas duas. Pra colocar isso mesmo. A coisa bem estranha. Sim, só que tem vírgulas para os campos. Beleza, criado, tá vendo? Ok. Então a gente precisa acessar essa tabela de dentro da nossa aplicação. Para acessar essa tabela de dentro da nossa aplicação, a gente usa uma ferramenta chamada ADO, ok? Então dentro do Visual Studio a gente tem o ADO.NET. A gente utiliza ele para todas as linguagens de programação, para o VB, para o C, para o J#, qualquer das linguagens de programação do Visual Studio, nós utilizamos o ADO para fazer a conexão com o banco de dados. Isso ajuda bastante porque ele facilita a vida do programador, porque todas as linguagens, sem exceção, vão utilizar os mesmos objetos, os mesmos métodos e as mesmas propriedades. Né? Então fica bem simples de você migrar de uma linguagem para outra depois. Se você quiser programar em C, por exemplo, você vai. Se você quiser programar em VB, você vai usar os mesmos componentes, as mesmas propriedades, é tudo igual. Né? Ele ajuda bastante nesse ponto. Você não pode fazer o insight antes de criar a tabela. Bacana. Então, vamos lá no novo projeto. Vocês podem nomear esse projeto aí, sei lá, como que a gente chama o banco de dados? Exemplo, né? É. Coloca projeto exemplo, sei lá, qualquer merda assim, só Sim, pra mas você daí você vai colocar o que aqui? Web. Sim, C Sharp Web. C Sharp Web. Tá. Exemplo, né? Lugar, tem que pôr a pastinha de create. Seleciona, não precisa salvar. Oi? Professor, isso aqui, ó. Isso, Hypercapture. Aí é isso aqui, Em né? pitch também, né, professor? Como é que é? É em pitch. Empty. Como chama? Vazio, empty. Tranquilinho? Deu certo. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, quando eu coloquei o meu projeto, quando eu abro o meu projeto, eu tenho que dizer, eu vou conectar com o banco de dados. Eu tenho que adicionar uma referência dentro do meu projeto. Como que eu faço isso? Você vai no seu projeto, vai na janelinha do lado esquerdo, do lado direito. Você fica fazendo outras coisas, aí você perde. Abre o Visual Studio. Então, vai lá na janelinha direita do lado do seu projeto, tem uma pastinha, um bloquinho lá, uma porrinha qualquer, escrito References. Como é que meu adolescente tá bem, né? Embaixo do seu projeto. Embaixo, isso.
Você procura isso. References. É nessa lista aí. Passou o mouse em cima já. References. Não, 2, 3, 4, assim. Aqui? Não é para abrir o SQL Server. Não é para abrir o SQL Server. Não vai abrir o SQL Server. Visual Studio. Aonde pode estar essa lista? É essa que você está falando? References. É, Tá em aonde? cima aí, de onde você está com o mouse. Não tô Em cima, literalmente em cima. Você tá com o mouse em cima. Aí. aqui? Não, em cima. Ah, o que eu tenho que procurar aqui? Não é esse. É, acho que é Ctrl R. Visual Studio não é esse? Não? C, é o fechado. Visualizar. C aí. Object Browser. Tem que pôr no fechado. Segundo bloco. Não, sem chart, sem hashtag. Você vai estar velho, Desce, mas ele não tem mais. Fecha o Visual Basic. Solution Explorer. Esse primeiro cara. Ok? Direito. Por exemplo, esse nome aí. Beleza, agora. Direito em cima de References. Clica com o botão direito em cima de References. Direito em cima de References. Adicionar. Adicionar referência. Já sou muito som, deu primeiro, aqui já está marcado. Aí, primeiro. Aí tu vai digitar. Tá vendo que na janela que apareceu, ele tem um botãozinho, uma lupinha, com uma caixa de texto na parte superior? Sim. Você vai digitar ali nessa lupinha, você vai digitar MySQL. Vai aparecer algumas opções para você depois que você digitou. Direito em referências. Direito em referências. Adicionar referências. Você vai selecionar dessa lista que apareceu aí, você vai selecionar MySQL Data. Mais qual? Rodada. Data, só data. Mas, MySQL Data. cadê? Data, só o data. Só o que tá data. Seleciona ele e dá OK. Muito bem. Com isso, a gente já ligou a nossa aplicação com o banco de dados. Tá? A gente, na verdade, não com o nosso banco de dados. A gente criou a referência que ele necessita para saber conversar com o SQL. É mais ou menos, quando você faz esse passo, quando você adiciona essa referência, seria mais ou menos como se você dissesse assim: a partir de agora, minha aplicação consegue falar SQL. E aí a sua aplicação consegue se comunicar com o banco de dados, nesse caso específico, com o MySQL. Né? Lembra que o MySQL e o C# são aplicações diferentes. O que você escreve no C# é a parte da aplicação, é o que o usuário vai ver. O que você escreve dentro do banco de dados são os dados. É o que o usuário manipula. Tá? Então são ambientes diferentes. A gente tem que ligar esses dois ambientes. Pensa mais ou menos como se fosse o seguinte: a minha aplicação fala japonês e o meu banco de dados fala francês. Os dois não conseguem se entender. Então você vai lá em referências e ensina a sua aplicação a falar japonês também. Tudo bem? Legal. Então agora que a sua aplicação já sabe falar francês e japonês, você vai de novo clicar com o botão direito, só que agora em cima do seu projeto, direito em cima do projeto, é o planejamento. Professor, agora você dessa referência do MySQL. Tem que ser uma referência. Direito em referência. Vai não.
pode dar um nome pro projeto. Na esquerda. Agora, se você for embora, você vai ver como vai ser horrível você achar o golpe que você fez. Você não sabe o caminho que ele fez pra Escolhe a guardar. seleção da. Esse vai ter que vir aqui, ó. Não, aqui não. Grau. Nem sei se aqui vai rolar. Você vai ver. Agora também. C sharp. Do lado esquerdo. Dá um clique na setinha do C sharp. Tem onde você dá com o mouse. Sim. O R. Dá um clique no outro. Sim. Ok, então, desculpa, vocês vão clicou direito em cima do seu projeto, adicionar Web Forms. Web Form. Nome do item. Vamos mudar cadastro. Nome do item, cadastro. Sim, vem me ajudar, pelo amor de Deus. Eu dei ok sem meu nome. E aqui na meia. Deixa com esse um Vou aqui. dar nome? Cadastro. Deixa esse um aqui, professor. Oi? Tem um aqui, deixa. Pode tirar. Esse é o nome que você vai dar pro seu baixo. Aí pode dar um. Dá ok. Deixa eu falar da obra. Belezinha. Então, a gente está com o código aberto, né, da nossa página agora. Você vai dar um clique dentro do elemento div que tem aí, localiza, você vai ver que tem um elemento form, dentro do elemento form tem um elemento div. Dentro desse elemento div vocês vão criar duas caixas de... Não, uma caixa de texto, um elemento label e um botão. É para criar ou para clicar aqui? Dá 2 cliques no label que ele já cria para você automaticamente. Um label, text É box. um label, um text box e um botão. Pega tudo, né? Um label, text box. Professor, Oi? Ricardo, veja que tá aparecendo um negocinho. Você subiu com todas as janelas? Vem visualizar. Visualizar. Toolbox é o da parte do sistema. Um label, um text box e um Ah, botão. eu esqueci que era isso, droga. Ah, era poxa, escrevendo. O label, ai, idiota. Label, text box e botão. Ok. O elemento text box, vocês vão mudar o nome dele, o ID dele. Vai colocar txt nome. txt nome. Sem o E, né? txt nome. Nome. Só muda o nome. O elemento button vocês vão chamar de o elemento button vocês vão chamar de CMD, O que é CMD? Não vai ter. botão de comando. Tá. Pode pôr o que você quiser. Gravar, Mas eu quero dizer, o que você usa o CMD? botão de comando. Eu queria gravar. E o Se fosse um botão simples, você colocar o quê? BD?
Ou você usa VT? É que na verdade esse elemento chamava-se command button, mudou de nome depois. Ah, tá. Então você normalizou o seu elemento. Eu sou velho, pô. Ok, então. Label não vai fazer nada? Mudou. Label não precisa, a gente não usa ele no código. O elemento label, a gente não precisa se preocupar com o nome dele. Só vamos mudar o texto dele. Ok? O texto dele você vai colocar: digite o nome. Digite o nome. Digite o nome, tá ótimo. Digite o nome. Tranquilo? Pede para visualizar essa página, primeira coisa. Pede para visualizar essa página. Vai lá e clique em executar. Vocês vão ver uma coisa bem simples. Vai aparecer uma etiquetinha com o texto, né, de seu nome, uma caixinha de texto e um botão. Certinho? Apareceu isso para você? Sim. Se apareceu isso, pode não ser na mesma ordem, mas é só inverter. Só não mudar a taxa de diálogo. Só tem aquela parte que você estava. Você vê, eu consigo mudar até o escroto do carro, mas taxa de diálogo, tipo, revolucionar. Belezinha. Então, se você está vendo aí uma caixa de texto e um botão, ótimo. Vamos seguir, que agora a gente consegue programar a nossa aplicação. Como que a gente vai programar a nossa aplicação? Primeira coisa, tenha certeza de que ela não está executando. Né? Não adianta só você fechar o navegador, tem que parar a aplicação. Não, tem que parar a aplicação. Ok? Bom, clica ou no item, você está vendo o código, né, da sua página ASPX. Sim. Tem aqueles botãozinhos embaixo, Split e Design. Ou Split ou Design, clica num dos dois. Eu preciso que você veja o botão. Você está vendo o botão na tela? Dá 2 cliques nele. Pronto, a gente foi para dentro da parte interna do nosso código. Isso aí é o que ele chama de Code Behind, ok? É a página em linguagem C que ele vai executar junto com o seu site. Seria o equivalente do PHP, né? Quando você tem uma página escrita no PHP, você usa o HTML para dar saída para o usuário. O HTML é o nosso código, o que aparece para o usuário, a apresentação. O PHP é o processamento dessa página. Então, quando você está no navegador, você não vê código PHP. Da mesma forma, quando você estiver no navegador, você não vai ver esse código C que você está digitando. Isso é o código de processamento da página. Ok? Lindo. Bom, vamos precisar criar algumas variáveis aí. Então, tentem me seguir. Localizem a área de declaração. Aqui mesmo? A área de declaração é aquela parte que está escrito using. Tem um monte de using. Achou? Então, na área de declaração, vocês vão criar uma nova linha using. E aí, o que a gente vai usar? Eu quero usar o banco de dados. Então, vou escrever using MySQL data. Ponto data ou Sim. MySQL data MySQL client. data, ponto, MySQL. MySQL o quê? Client. É a única opção que tem. Tem que esperar aparecer. Não tem nada aqui. Tem que aparecer. Então, vai dar Quer aparecer onde? Nessa caixinha? MySQL
quer assim. O MySQL vai. Não, ele não está achando o que Você não adicionou a referência. Deixa eu ver, acho que é o Workbench. Eu fiz que tinha pedido. Eu fiz Mais e o da das nossas direitos, diferenças. Esse aqui, não é? Isso, marca aí. Agora dá para ele. Tem que ajudar. Adicionar diferença. Mais quer lá em cima. Lá em cima. Data mais quer Foi bom? mais quer data, marca aí. Data. Tem que marcar. Agora dá para agora é só de novo que ele vai completar para você. Então, MySQL data, MySQL client. Eu já referenciei a biblioteca. Agora eu estou falando que eu vou utilizá-la. Posso escrever o meu código sem escrever esse use? Posso. Só que o que acontece? Toda vez que você declarar uma variável, você vai ter que digitar MySQL.data.MySQL client, nome da variável. Então fica muito extenso. Tudo bem? O ideal para trabalhar com C# seria o MySQL. Ou teria Você uma pode trabalhar com qualquer coisa. Porque eles são muito melhor, é o MySQL. Qualquer coisa. Data é maiúsculo, MySQL. Ou é MySQL ou é SQL certo. Não tem um híbrido. Eu falei errado. O E foi maiúsculo aqui, o S também. S maiúsculo. Aí o Y é maiúsculo. Não, o S é Eu maiúsculo. tenho que completar. Segura Só o que não ponto e tem. aperta Apaga o mais. resto para ver se aparece o que você completar. Segura o ponto e aperta lá no espaço. Bacana. Então, legal. Isso aí eu só estou dando, criando um atalho. Mano, pior que dá. Eu não sei. Eu vou falar. Agora adicionei muita de textbox. Segunda coisa que vocês vão fazer. Lembra que eu falei, ó, tem algumas áreas específicas, existe uma área que a gente declara variável pública. Na aplicação que a gente fez anteriormente, nós criamos uma variável pública. Onde que eu declaro variáveis públicas? Dentro de partial class. Dentro do partial class. Tá? Localiza aí onde você tem partial class. Session class cadastro, é esse? Isso. Tem que ser dentro de. Dentro. Aqui, né? Não, está fora. Dentro. Não, dentro. Isso. Então, dentro do partial class, vocês vão criar uma variável, vocês vão declarar uma variável do tipo MySQL Connection. MySQL Connection. O nome da variável vai ser conexão. MySQL Connection. O nome da variável é conexão. E já pode criar ela. Criar e instanciar. É uma coisa. Criar é o mesmo que instanciar. Ok? MySQL Connection, conexão. New MySQL Connection. Ah, o meu é do lado mesmo. Tem que ser. Aqui mesmo, não tá fazendo pra mim. Não pode. E tem o igual? Sim. Ok? Então a gente declarou e criou a variável. New, não. Então, tá certo.
tipo do tipo. O quê? O mil é Eu o falei que tipo não da tinha variável nenhuma sabiá. outra. Você falou que você queria. Programa mais quer Mil mais quer connection. mais quer connection, conexão é igual a 1000, mais Mais quer quer connection, sim. Você tem que declarar o tipo de novo. Ah, tá, você não erro. Conexão não é um tipo de variável. Você não tem como criar um tipo conexão, porque isso não é um tipo. Conexão é a sua variável. Preciso de novo, que É sim, melhor. foi meu melhor amigo. Eu perguntei pra ele qual conexão. Falou que ele tá fazendo. Não, eu falei que Bacana? ele tá fazendo. Ele tá dando uma risquinha aqui embaixo, não tá vendo por quê. Gente. Criação de variável. Aqui, ó. Eu queria escrever isso. Estou criando uma variável do tipo mais quer connection. O nome da minha variável é conexão. Neste momento aqui, o que eu fiz foi declarar a minha variável. Eu estou declarando ela. Agora eu preciso criar esta variável. Onde você salvou o projeto? Não, o projeto. Não, ele salvou lá. Você tem que criar e depois você salvar. Sempre dessa maneira. Por que eu tenho que colocar parênteses? Porque eu estou invocando o método construtor. Tá? Se eu não colocar parênteses ali, ele não sabe o que fazer. Ok? Sempre que você criar uma variável, coloca parênteses na frente do tipo, porque isso significa que eu estou invocando o meu método construtor. Ok? Legal. Tenta executar a sua aplicação agora. A gente não fez nada ainda. Deu erro. A gente não fez nada ainda, mas tenta executar a sua aplicação. Deu erro, certo? Quando ele aparece aquela mensagem de erro, você vai clicar em que botão? Não. Não! Não é para ter dúvida. Clicou em não, ele vai mostrar umas mensagens de erro absurdas para você. Só estuda. Só que tem que ter alguns cuidados. Acompanha com alguém que já foi bastante coisa. Letícia, não tem como abrir aqui só? Hã? Eu peguei o da Letícia, não tem como abrir aqui? Ele deu uma mensagem de erro gigantesca. Estão vendo as mensagens de erro que ele deu ali? Ele deu uma mensagem de erro gigantesca, mas tudo que ele está querendo dizer para você é o seguinte: olha, você está usando uma versão do Visual Studio que é mais antiga, por ser a versão 2013, ele usa uma versão do framework mais antiga do que a biblioteca do MySQL suporta. Então eu não vou conseguir criar a sua aplicação. Mas, obviamente, nós vamos contornar este problema. De que maneira nós vamos contornar esse problema? A gente vai modificar a versão do framework que a gente está trabalhando. Por padrão, o Visual Studio 2013 trabalha com framework 4.5. Mas nós iremos falar para ele que ele não vai trabalhar com o 4.5. Como que a gente vai fazer isso? Vai lá no seu projeto, na janela do projeto, direito em cima do seu projeto, propriedades. Ele vai aparecer uma tela de configuração gigante com um monte de opções. O último ali já. Uma das opções que ele vai aparecer para você chama-se Framework. Target Framework está escrito aí na tela. Se vocês olharem, ele deve estar apontando o 4.5. Você vai modificar para 462. Pega sim? 462, aí ele vai perguntar: velho, você tem certeza do que você está fazendo? Você está cagando tudo. Pode continuar? Sim. Fala assim: eu sei o que eu estou fazendo. Cala a boca.
Beleza? Como vocês não sabem o que vocês estão fazendo, fecha essa janelinha aí para vocês não cagarem no resto. Essa da propriedade, fecha ela. Pra você não mexer em nada que não deve. Isso. Né? Você tem que falar pra ele que você sabe o que você tá fazendo, mas eu sei que você não sabe o que você tá fazendo. Então, dá um F5 agora. Nós estamos confiando em você. Pronto, agora a sua aplicação rodou e não gerou nenhum erro, certo? Não. Falta conteúdo em algum lugar. Dá 2 cliques aí que ele vai apontar. Dá 2 cliques na mensagem que ele aponta. Bacaninha. Então, ótimo. Agora a gente já tem a aplicação rodando, certo? Vamos fazer o código para ela inserir alguma coisa dentro do nosso banco de dados. Então, como que a gente vai montar esse código? Primeiro, declaramos a nossa variável conexão, certo? Ela está declarada lá em cima. Você tem um evento aí chamado PageLoad, um procedimento de evento chamado PageLoad. Localizam ele aí? Sim. Acharam? Dentro do PageLoad, vocês vão escrever o seguinte código. Conexão, que é a sua variável. Se você deu outro nome, coloca o nome que você deu para a sua variável. Conexão, ponto. Connection string igual, abre aspas, e aí você vai escrever a string de conexão para o MySQL. Alguns parâmetros aqui são necessários, tá? Tudo isso aqui vai dentro das aspas. Primeiro, servidor. Quem é o nosso servidor? Localhost. A gente está usando o servidor local, tá? A gente está com uma MySQL instalada em cada uma das máquinas, portanto o servidor é local. Database. Quem que é o database aqui no caso? Qual que é o valor que você vai colocar para o database? Exemplo, que é o nome do seu banco de dados. Ok? Se você deu outro nome para o banco, você vai colocar aqui o nome do banco de dados que você deu. UID. O que significa esse UID? User ID, ou usuário. Dá só um minutinho, gente. Oi. Aqui. Sim. Beleza, eu pego contigo depois. Todo Facebook. Vamos lá. Beleza, obrigado. Desculpa. Eu esqueci meu celular. Não faço ideia. Então, o ID, User ID, é o usuário que a gente utiliza. Qual que é o usuário que a gente usa nesse banco de dados? Root. Não é root, é root. Ah, tem que escrever do jeito? Tem que Não é root. Root não é um usuário válido para o banco de dados. Root. Qual que é a senha que a gente utilizou para acessar esse banco de dados? Nenhuma. Nenhuma. Então eu não preciso passar senha. Tá? Mas se tivesse... Se tivesse, eu vou colocar em vermelho aqui. Se alguém digitar essa porra aqui, eu vou dar um tapa na orelha. Se tivesse, eu colocaria aqui. Pode fazer um comentário aqui, né? Fora da string pode. PWD, que é password, igual a senha que fosse. Se tivesse. Mas não tem. Tá bom, eu nem cheguei no mouse, nem nada. E aí, depois que você especificou ali esses parâmetros, você vai passar um último parâmetro chamado
SSL Mode. SSL Mode. O valor do parâmetro SSL Mode é nenhum, tá? Vazio. Tá? Então eu sempre passo esses parâmetros. Server é o nome do meu servidor. Pode ser o nome ou o IP. Tá? Se você tiver o endereço IP, também pode colocar aqui. Database é o nome do banco de dados. Não é o nome da tabela, é o nome do banco de dados. O ID é o usuário que você utilizou para acessar o banco de dados. E SSL Mode é um parâmetro que a gente passa para dizer que não quer configurar uma conexão segura com o banco. É o ID. O ID, User ID. Pode dar espaço depois dos pontos de vírgula? Ou deixar Só não pode ter espaço aqui, antes ou depois do igual. Então, for antecipação, não. Antes ou depois dos sinais de igual. No sinal de igual não pode ter espaço, nem antes nem depois. E não acaba com nada? Bacana? Definir os parâmetros? Legal! Então, com isso eu estou dizendo assim, olha, o banco de dados está aqui. É só isso que eu estou falando. Estou falando, ó, vai procurar lá. Mas depois eu tenho que mandar ele abrir o banco de dados. Então eu vou mandar ele abrir o banco de dados, vou para a linha de baixo, conexão ponto open. Se a aplicação funcionar, a gente tem que fazer isso e eu marco pode. Conexão ponto open. Open é um método. Open é um método. Open é um método. Open é um método. Método. Tem que colocar o Se tudo correr bem, ele vai conectar com o banco de dados. Agora você vai na terceira parte da aplicação ali, que é o evento clique do seu botão. Localiza aí onde está o evento clique do seu botão. Dentro do evento clique do seu botão. Tá certo aqui? Porque está sublinhado o open. Abre e fecha parênteses. Depois Ah, depois do. Ah, você também, né? Me faz cada uma. Então, o que vai acontecer quando o usuário apertar o seu botão? Provavelmente vai mandar os dados do banco de Você dados. tem que enfiar os dados no banco, ok? Então, para fazer isso a gente usa um comando SQL, que é insert, ok? Alguém tem dúvida disso? Para inserir dentro do banco de dados, insert. Então, como que eu escrevo um comando insert aí dentro do C? Eu vou utilizar um outro tipo de variável chamado command. Tá? Então, vocês vão declarar uma variável do tipo MySQL command. MySQL command. Pode criar essa variável como inserir, né? Já que a gente vai usar ela para fazer o insert mesmo. MySQL command inserir. Igual instancia E aí já cria ela, exatamente, instancia essa porra aí. Ok? Criou a variável, declarou, criou. É viu? Mas Muito bem. Então depois que você tiver criado a sua variável, você vai colocar o seguinte comando. Inserir
ponto, inserir ou insere, ou seja lá o nome que você deu para sua variável. Inserir ponto connection. Inserir ponto connection. Recebe. Inserir ponto connection. Recebe conexão. Nessa linha, o que a gente está fazendo? Nós estamos avisando a variável command de que ela precisa acessar o banco de dados que você declarou lá na sua conexão. Tá? Então eu estou falando, ó, eu vou executar alguma coisa aqui, mas o que eu executar nesta variável tem que ir para este banco de dados. Tá? Então nesse momento eu estou ligando as duas coisas. Inserir ponto connection recebe conexão, que é a variável que já está aberta lá, ele já sabe quem é o banco de dados, tudo certinho. Depois disso, não. Por que ele completa tudo? Então, depois que você atribuiu a conexão, você vai atribuir uma outra propriedade, que é a propriedade command text. Inserir ponto command text. Inserir ponto command text. Recebe. Qual é o comando que a gente tem que executar mesmo? Insert. Então eu vou colocar aqui, vou escrever insert into qual que é a tabela que eu vou inserir? Teste. É teste mesmo? É que ele vai no insert, né? Insert into teste abro parênteses qual que é o campo lá que você tem na sua tabela? Nome. Velos. E se você pôs o nome assim na tabela, né? Tem que ser o nome, do jeito que você colocou. Agora, dentro do meu texto, eu vou abrir apóstrofo e vou fechar aspas. Essa aspas que eu estou fechando aqui foi essa que eu abri aqui no início. Vou concatenar com txtnome vou concatenar com txtnome Também tem um outro isso. e vou concatenar de novo com o restante do texto. Portanto, vou abrir aspas, fechar apóstrofo, fechar parênteses e fechar aspas. Ah, tá, porque essa daqui fecha aquela ali, essa aqui fecha aquela outra. Sempre em pares. Este é o insert que eu tenho que fazer. Tá? Toma cuidado com o apóstrofo ali para não tirar de lugar. Entre aspas
e apóstrofo não pode ter espaço. Só para integrar, tem que colocar aqui. Pronto, já executei isso no banco de dados? Não. Então, e essa parte que tem que conexão. Eu abri a conexão, associei a conexão com o meu objeto comando e depois eu falei, ó, o comando que eu quero executar é esse, mas eu preciso mandar ele executar. O pessoal vai, agora você executa esse comando que eu criei. Tá? Então, depois que você atribuiu aqui a propriedade de text, você vai colocar aí o seguinte código: inserir a sua variável, né? Inserir ponto execute non query. Execute non query. Isso é um método, tá? Agora sim, pode testar. Só isso. Que eu consigo tem que dar esse isso. Veja se ele conseguiu inserir dados na sua tabela. Vai lá e faz um select. Não, tem um negócio errado. Tá certo, tá dando acesso pro carro. Onde você salvou esse projeto? Ó. Até Eu acho que ele não eu estava procurando assim, código, eu realmente não sei o que é. Você chegou sem entrar? Você também envolve a massa, eu não tenho Pode parar. Vai ter que descrição e coloca aquela eu estava mais na função, eu tenho que ver algum campo da mais rápido, eu tenho que pensar, não pode pensar que ele eu consigo inserir ele no site. Aí eu queria ficar de forma que você não não tem método nem. Não é tão também, e também eu gosto de número, né? Cada depois de curtir, aqui não, aqui não tem uma ordem certa, tem uma ordem certa. Eu sei que se eu quem que vai estudar então? Tem que ser rápido, mesmo desses tempos que
Então, isso não vai pegar no serviço. Acho que obriga a formar É isso que eu Deve ter marcado esse ano como só fui certo, estrutura. Não. Legal. Se funcionou, ótimo. Agora você vai fazer o quê? Você vai modificar a sua instrução insert. Gente, você vai modificar a sua instrução insert para inserir não só o campo nome, mas também o campo data. Tudo bem? Então como é que eu instruo aqui? Como é que eu mudo isso na minha instrução? Essa primeira parte aqui é simples, né? A primeira parte aqui é bem simples. Basta você colocar um dos dois campos. Tudo bem? Agora, essa parte da frente, ali já é um pouquinho mais chatinho. Por quê? Dependendo de como você fizer, você vai ter que abrir apóstrofo de novo, tem que tomar cuidado com as aspas e tal, então pode ficar um pouquinho mais complexo. A gente vai passar um valor fixo para a data, então a gente não vai precisar usar novos apóstrofos, mas nós vamos precisar modificar esse trechinho aqui. Sim. Então esse último trechinho que está aqui vai mudar também, vai ficar assim. Aqui é uma bosta de uma vírgula. Isso. Tira isso aqui, vai substituir por isso. Não, é porque vai pra lá. Data de hoje. Tá? Então, isso aqui vira isso aqui. Ok? Esse trechinho todo vira isso aqui. Isso aqui vira isso aqui. É tão mais simples, ó. Você vai ler um fio, em vez disso aqui, se é visto o seu inicial, vai ser um fio. Pode alterar e testar. Você vai ter só tempo, você vai entrar dentro do fio daqui inteiro. É diferente. Não era que ainda fui, não sei o que é. A notificação vai ter Lê a mensagem de erro. Ah, não consigo. Eita. Tô tentando. Mas eu tenho que fazer o. Gravou a data agora, certo? No mesmo lugar que eu tô batendo. Olha a mensagem de erro. Não tá funcionando, não. Eu pedi para alterar 2 lugares. O nome dos seus campos lá na tabela tá assim. Sempre mesmo. Mas é só você dar uma coisa e refazer o negócio. Lá no plano. No plano. Mas é. Foi?
deixar no jeito que você Botou parênteses. Você colocou função, escreve como, né? Entendeu? Não é uma função, mas tem os parênteses dela. Ou seja, tem os parênteses do verbo. Você vai pegar o colocar aqui. Não, pra saber. Sim, você tá vendo? Você está usando dois valores. Então, vamos para fazer. Você tem que usar esse comando e o nome da sua frase. Não. Sua instrução não serve. Pode achar essa telinha. Olha como é que tá lá e olha como é que você escreveu. A parte dos campos tá certo, os valores tá errado. Isso aí a gente Arruma aqui. Não é isso. Olha como é que tá o Colocar calendário. Só nessa já Dizer nome. toda essa pessoa agora. Onde está essa aí? Era o campo que ele criou. Você consegue colocar essa parte na Gente, vamos lá. Funcionou? Não, ainda não, peraí. Deixa eu arrumar uma coisa errada. É isso, eu vou ajudar com você. essa parte Deixe o seu campo lá no banco de dados. Eu posso ter escrito errado, você vai me matar. Não, tem que ser muito também. Sempre lembrando de que Deus X menos sai. Olha, vai contar isso, na verdade não é isso. Então, é aqui que você queria que tirasse o número, né? Naquele lugar, não era? Era aqui que você queria que marcasse, né? somente o campo dado. O campo dado pode ser feito. Como que é? O campo dado não pode ser feito, ele está marcado. Ele tem que estar marcado, ele não está. Ah, eu tenho que marcar. Ele pode ser nulo. Tá. Então vai estar certo. Obviamente, Sim, tá. botar o host. Cadê o nome de identidade? Tem que copiar. Eu acho que Tá. Procurar. Dá um clique. Pode clicar em teste. e aí pega um esquerdo. Agora tem os clientes. Ó. 17 aqui. 20, nós 30 minutos. Olha lá, tudo isso eu fiz. Gente, vamos lá. Volta no seu projeto um pouquinho. Cada vez que eu cliquei no botão, ele fez um, né? E eu Volta no seu projeto um pouco. porque eles não dão nenhuma informação, achei que não tivesse sem fazer nada. Tem que avisar lá. Cadastrado com sucesso. E é você tem que programar isso. Gente, primeira coisa. Vamos pegar
pegar esse projeto, eu vi que quase ninguém comentou ele. Então vamos comentar ele junto. Vai na linha lá do C, você tem um arquivo .asp e .cs. Vai nele. Lá em cima você precisou colocar um using. Você vai fazer um comentário nessa linha aí. Em cima ou embaixo? Tanto faz. Onde ficar fácil para você. Barra ou barra asterisco, pode ser os dois. Você vai colocar assim: atalho para os tipos, de variável, Eu estou há meia hora falando aqui no using system data. Atalho para os tipos de variável do MySQL. Então essa linha é só isso mesmo, é só para a gente poder declarar as nossas variáveis sem ter que ficar escrevendo tudo toda vez. Lá embaixo onde vocês declararam, pode olhar aí embaixo, vocês declararam uma variável connection, se escreveu assim, SQL connection, conexão. Se você não tivesse essa linha aí do using, você ia precisar colocar mysql.data.sqlclient.sqlconnection. Tá? Então, para não precisar escrever isso toda hora, a gente coloca o using. Beleza? Ótimo. Vai na linha que você declarou a conexão. Na linha que você declarou a conexão. Você vai comentar ela também. Esta variável estabelece conexão com o banco de dados. Esta variável estabelece conexão com o banco de dados. Depois você vai procurar a linha onde você colocou lá o conexão.connection. Procura aí ela. Show? Nessa linha você vai fazer o seguinte comentário. Connection? Não é string. Ah, tá. É string, né? Connection string. Tá. Aqui estou apontando o caminho do banco de dados. Aqui estou apontando o caminho do banco de dados. Observação. Comenta aí também. Server. Pode comentar na linha de baixo se quiser, ou pode continuar na mesa, não importa. Server é o IP ou o nome do computador onde o banco de dados está instalado. Database, se quiser comentar na linha de baixo, se quiser continuar na mesa, fique à vontade. Database é o nome do banco de dados, não da tabela. O ID é o usuário do banco.
Se tiver senha, se houver senha, vou utilizar o parâmetro PWD. Se tiver senha, vou utilizar o parâmetro PWD. SSL Mode. SSL Mode define a forma de conexão. SSL Mode define a forma de conexão com o banco. Neste caso, não sei. Aí, entre parênteses, pode colocar none. None significa não seguro. Se fosse seguro, era só um comando ou tem muita coisa para fazer ali? Por padrão, o ADO tem que estabelecer uma conexão segura com o banco de dados. O problema é que a classe MySQL não suporta. Então, se você tirar esse parâmetro daqui, Não vai conseguir fazer a conexão. ele não consegue conectar, ele daí. Eu foi a primeira entendi de conexão que eu vi que estava utilizando esse parâmetro aí. Esse parâmetro é só específico para o MySQL. O data provider do MySQL não suporta conexão segura. Ah, sim. Tipo, o resto desse tipo de conexão que eu vejo nunca usa SSL. Não precisa. Não precisa. Porque por padrão ele já estabelece uma conexão segura. Tudo bem? Então, tá bem comentado isso aí, né? Vocês vão precisar usar esse projeto depois para fazer os próximos. Ok? Você vai falar prova? A outra linha, a linha de baixo, é o método Open. O que faz o método Open? Conecta no banco. Literalmente, Open, abrir. Ele abre o banco de dados. Aí o último trechinho do nosso programa. MySQL Command. Então você pode colocar aí. Command é a variável. Command é a variável que utilizamos. Command é a variável que utilizamos para comunicar, entre parênteses, ou seja, executar o código. Pode fechar parênteses. No banco de dados. Então, command é o tipo de variável que a gente utiliza para se comunicar, ou seja, executar o código no banco de dados. Command text, localiza aí onde está o command text. Command text é o comando que eu quero executar. Insert, create, delete, select, tudo vai no command text. É o comando SQL. É o comando SQL que eu quero executar. Ele passa por umas validações internamente? Não. Ele vai jogar isso pro banco. Ele vai jogar o que passar aqui e joga pro banco direto. Se tiver errado, vai derrubar no banco. Se tiver então algum tipo de injeção. Que nem tem umas pessoas que esquecem vírgula, por exemplo. Ele vai lá no banco de dados, dá erro e estoura o erro na tela. Então, se você olhar a mensagem de erro que ele dá, é exatamente a mensagem de erro que ele dá lá no MySQL. Ele traz uma mensagem de erro gigantesca. Execute non query. Localizaram aí? Execute non query. Execute non query. Executa insert, vírgula, update,
e delete. Aí embaixo, se você quiser, você pode comentar assim: para executar select, vou utilizar. Para executar select, vou utilizar execute reader ou execute scholar. Tá? Execute reader ou execute scholar. Então, se eu tenho insert, update ou delete, execute não quero. Se eu tenho select, execute scholar ou execute reader. Eu não passei exemplo deles hoje porque é um pouquinho mais chatinho de mexer. Na próxima aula eu vou passar exemplo. Tá bom? Mas só para você saber que é esses dois que a gente utiliza com select. Ok? Deixe esse programinha comentado porque vocês vão precisar usar ele. Eu não vou falar como criar conexão na próxima aula, porque você já tem o exemplo. Ok? Salve isso aí, salve o seu banco de dados, sobe. Como que eu acho agora essa canção? Não sei. Você tem que prestar atenção na hora que você está abrindo. Então, é que eu estava só aqui no local, depois aí você falou outra, eu já não sei. Vai lá em documentos. Professor, vai complicar, né? Se você executou, ele já salvou. É automático. Pode deixar. Formatei esse texto, Vai na pasta de documento. É um desses dois, não sei qual que é. O senhor pode fechar? Pode, pode sim. Deste comunitário, deste Ah, então, agora depois eu coloquei esse monte de comentário, Se não tiver salvo, ele vai pedir para salvar. Ele nunca fecha sem salvar. É só para você poder escolher a sua opinião. Até ela Eu tenho que entregar a chave. Pode excluir a publicação que ele tem parte. Mas acho que pode deixar as coisas aí. Eu acho que sim, porque tinha gente no segundo módulo, ele dá o primeiro módulo. E eles não vieram, Vai sair agora, né? Faltou o no meio de uma Cleison. Tira a camisa, tá só para atualizar o Isso como assim? Não, isso, mas Só o banco. Estou apoiando para JavaScript. Vamos dizer que eu acho que eu... É? Eu vi isso antes, não faz negócio. E ele começa tudo Ele pega tudo só no time. Na próxima, a gente trabalha com acho que o problema é essa comunicação de situação e o setor As aulas na internet. tem as aulas que ela grava, tem um programa que você tem que pegar alguém, vai ter um computador, nem a aplicação quando eu acho que os dados não funcionam, tabela, fazer isso, fazer o
Isso esses átomos fazem. E aí daí continua. Nossa, não tem isso. Nada. Pegar algo já Até o dia 15, na próxima dia 15, pelo menos está liberado para sexta-feira. Já vai lá é também a mesma coisa, são exercícios muito simples. Todos eles são assim, faça, tenta, o dobro pegar. Você tem que ser